Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Isso aconteceu quando eu era muito mais jovem, tinha cerca de 12 anos. Lembro que, enquanto crescia, tínhamos uma casa com um quintal muito grande. Era tão grande que havia vários acres de floresta densa, além da nossa pequena área aberta. Frequentemente tínhamos todo tipo de animais selvagens passando pelo quintal, mas de longe o que mais víamos eram cervos. Eu também saía para o quintal o tempo todo quando era uma criança bastante ativa e gostava de estar ao ar livre. Eu não ia muito longe na floresta, porque era muito densa e grande. Seria fácil se perder e não tínhamos trilhas de verdade por lá. Então uma noite eu estava no quintal esperando ser chamado para o jantar. O sol está quase se pondo e lembro de ouvir um barulho na beira da floresta. Olhei e vi um cervo parado lá. Fizemos contato visual por um momento. O cervo me encarou por vários segundos antes de finalmente se virar e se mover para dentro da floresta. Queria ver para onde ele estava indo, então segui um pouco. Cheguei à beira da floresta, vi o cervo a uns 15 metros de distância, então notei que havia outro. Comecei a andar cada vez mais para dentro da floresta, tentando ter cuidado para não assustar o cervo, mas eles pareciam estar se afastando de mim, de qualquer forma. Acabei indo bem fundo para a floresta. Os cervos tinham desaparecido, completamente, mas eu ainda tentava vê-los. Eventualmente desisti e comecei a voltar. Agora eu estava bem longe e cercado por árvores. Além disso, estava ficando bem escuro lá fora. Enquanto eu voltava, ouvi outro som vindo atrás de mim. Pensando que era outro cervo, me virei e olhei. Vi um arbusto se mexendo a uns 10 a 12 metros de mim. Pensei que tinha que ser um animal, mas no segundo em que vi o arbusto se mexendo, não parecia ser isso. Continuei olhando e então vi um homem sair de trás do arbusto e depois ir para trás de uma árvore. Não consegui vê-lo muito bem, mas foi suficiente para perceber que eu não conhecia o homem. Parecia ser um cara aleatório e não um dos vizinhos. Ninguém deveria estar no nosso quintal, então isso era realmente estranho. Imediatamente senti a necessidade de voltar para casa o mais rápido possível, mas por algum motivo apenas fiquei lá olhando diretamente para o cara. Acho que estava em estado de choque. Depois de 1 ou 2 momentos, o homem saiu de trás das árvores. Ele estava olhando diretamente para mim e começou a andar em minha direção. Eu me virei e comecei a correr de volta para casa. Corri provavelmente o mais rápido que já corri em toda a minha vida. Não me preocupei em olhar para trás e ver onde o homem estava naquele momento. Felizmente consegui chegar à parte aberta do nosso quintal. Continuei correndo e cheguei em casa. Entrei e tranquei a porta. Então rapidamente encontrei meus pais. Contei a eles sobre o homem e olhamos em todas as janelas, mas o homem não estava em lugar nenhum. Ele deve ter ficado na floresta. Meu pai saiu para procurar e até foi um pouco dentro da floresta. Ele voltou e disse que não ouviu nada e até chamou perguntando se havia alguém lá. Ele também não ouviu o homem e disse que provavelmente percebeu que não deveria estar lá e foi embora. Eu me senti muito melhor sabendo que estava seguro dentro de casa. O resto da noite foi tranquilo e fui para a cama no horário de costume. No entanto, antes de adormecer, estava deitado na cama com a janela aberta para entrar o ar fresco. Ouvi o vento e o som dos grilos, mas então ouvi outro som. Era alguém andando no quintal bem perto da minha janela. Olhei e a princípio não vi nada, mas então um homem apareceu na minha vista, o mesmo homem que eu tinha visto na floresta mais cedo. Ele começou a andar em direção à minha janela. De alguma forma, tive a presença do espírito de correr rapidamente e fechar a janela e trancá-la. O homem literalmente passou na frente do meu rosto, do outro lado da janela e me olhou. Foi um momento aterrorizante, mas estou muito feliz por ter fechado a janela a tempo. Corri para fora do quarto. Felizmente meus pais ainda estavam acordados e na sala de estar contei a eles sobre o homem. Eles vieram para o meu quarto, mas o homem já havia desaparecido. Mais uma vez, meu pai saiu para o quintal, mas desta vez chamamos a polícia também. Eles vieram procurar na propriedade, mas não puderam cobrir toda a floresta, porque era muito grande. O homem conseguiu fugir. Dormi com as luzes acesas e as janelas cobertas por semanas, mas felizmente o homem nunca mais voltou e nunca mais o vi. Aquele evento ainda me dá arrepios. Estou muito feliz por ter conseguido fechar a janela a tempo. Eu costumava fazer caminhadas de vez em quando. Fui uma vez, cerca de 1 ano atrás, em uma trilha que ia para o meio da floresta. A área onde eu moro é um pouco afastada da cidade e há muitos lugares bons para caminhar. Então, eu estava em uma dessas trilhas e era a minha primeira vez nessa trilha específica. Comecei a trilha e estava tudo bem. Parecia que não havia mais ninguém lá. A trilha era muito longa. Digo isso porque quando cheguei lá, não havia carro no estacionamento.
e enquanto caminhava, não vi nem ouvi ninguém. Continuei na trilha por cerca de 30 minutos. Naquele momento, eu tinha chegado a uma parte que ficava no meio da floresta, bem densa. Em ambos lados, enquanto caminhava pelo caminho, lembro-me de ouvir um barulho à frente, dentro da floresta. Estava bem longe, mas parei para olhar. Claro, pensei, e provavelmente era algum tipo de animal. Momentos depois, no entanto, em vez de um animal, um homem apareceu no caminho. Esse homem tinha um cabelo longo e liso e um bigode. Ele andou até o meio do caminho e meio que ficou de frente para mim, mas não parecia estar me olhando. Então ele apenas ficou lá. Eu continuei parado onde estava. Depois que o homem não se mexeu por alguns momentos, pensei em voltar. Parecia muito estranho para mim, mas então pensei que deveria continuar e passar direto pelo cara. Me aproximei do homem, que ainda estava parado bem no meio do caminho. Ele começou a me olhar à medida que me aproximava. Estava apenas me encarando. Quando cheguei perto dele, acenei e disse oi. O homem não respondeu e nem acenou. Quando o alcancei, ia passar por ele, mas ele deu um passo na minha frente. O cara perguntou para onde eu estava indo, e eu disse que estava apenas caminhando pela trilha. Logo depois que o homem começou a falar, ele parecia um pouco estranho, como se estivesse drogado ou algo assim. Ele estava agindo de maneira estranha, então me disse para segui-lo. Eu disse que não precisava ir. Decidi que iria voltar, então disse que realmente precisava ir embora, e o homem disse ok. Me virei e comecei a voltar. O homem continuou parado no mesmo lugar por um tempo. Então ouvi alguns ruídos, logo dentro da floresta, na trilha, e me virei. Vi o homem voltando para a floresta. Fiquei feliz por estar me afastando dele, porque ele parecia muito estranho, e eu não sabia o que ele estava fazendo. Então eu ia apenas voltar para o meu carro do estacionamento, mas alguns minutos depois, ouvi um barulho bem atrás de mim, na trilha. Me virei e percebi que o homem agora estava caminhando na trilha atrás de mim. Ele estava bem longe, mas vi que agora estava carregando algo que parecia uma estaca grande. Tentei andar um pouco mais rápido e continuei. Enquanto fazia isso, eu tentava ignorar o homem. Eu podia ouvir ele andando um pouco longe, então saberia que ele estava se aproximando. Cerca de 5 minutos depois, o homem ainda estava lá, caminhando na trilha, atrás de mim. Mas logo depois, parei de ouvi-lo. Me senti melhor e pensei que ele finalmente tinha ido embora. Mas então, ouvi novamente, alguns minutos depois. Ele ainda estava me seguindo. Quanto mais isso continuava, mais nervoso eu ficava. Sem realmente tentar, agora estava caminhando extremamente rápido e parecia que o homem estava me acompanhando, mas ele não estava realmente se aproximando, o que era bom. Isso continuou por um longo tempo. Finalmente consegui ver o início da trilha, onde estava o estacionamento. Peguei minhas chaves enquanto me aproximava, e quando cheguei ao estacionamento, olhei para trás novamente. O homem ainda estava lá. Rapidamente destranquei meu carro, entrei e tranquei a porta. Enquanto estava dirigindo, olhei para trás e vi o homem chegar ao estacionamento. Ele me viu dirigir e ir embora. Fiquei muito feliz por estar saindo de lá. Acabei relatando o cara por me seguir e seu comportamento estranho. Não queria que outro caminhante o encontrasse. Depois dessa experiência, não voltei mais à trilha. Não sei realmente quem era o homem, como ele chegou ao parque ou o que estava fazendo. Foi muito estranho ele me seguir por toda aquela distância. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nosso relato anterior. Até a próxima!